Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Seguindo as Escrituras. Eu sou o pastor Antônio Augusto e aqui eu tenho a grande alegria de compartilhar com vocês uma reflexão dentro da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Desde já, eu quero pedir a você que, gostando deste vídeo, compartilhe-o com seus familiares e amigos. Se for possível, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu joinha. Eu hoje quero meditar com vocês a partir do Evangelho de João, no capítulo de número 18, verso de número 35, a qual Pilatos faz uma pergunta a Jesus Cristo. O texto diz assim: E replicou-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que foi que você fez? Ou, em algumas traduções, o que fizestes? Esta pergunta é uma pergunta recorrente na Bíblia Sagrada. Ela começa em Gênesis e percorre páginas das Escrituras, passando na vida de muitos personagens. É uma pergunta que nos leva a refletir a profundidade de nossos atos. É claro que o caso aqui de Pilatos, nós sabemos que Jesus não havia cometido delito nenhum. Mas nos demais casos nas Escrituras, há um motivo para a pergunta: o que foi que você fez? No livro de Gênesis, no capítulo de número 3, é a primeira vez que essa pergunta aparece. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, Deus vai à procura de Adão, que diz: Ouvi tua voz e que caminhavas pelo jardim, e me escondi porque estava nu e tive medo. Então Deus pergunta: Mas quem te mostrou que estava nu? Por acaso comestes do fruto que te ordenei para não comer? E Adão responde: Foi a mulher que tu me destes como esposa. Ela me deu do fruto e eu comi. Deus se volta para a mulher e pergunta: O que é isto que você fez? E ela responde: Bem, a serpente me enganou e eu comi. Eles justificam o seu erro. Mais à frente, no capítulo 4, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, oferecem sacrifício. O de Abel é aceito, o sacrifício de Caim é rejeitado. Caim então se ira, trama um plano, chama seu irmão para dar uma volta e ceifa a vida de seu irmão, mata seu irmão. Deus então pergunta a Caim: O que foi que você fez? O sangue do teu irmão clama a mim. A resposta de Caim é dura e fria. No capítulo 20, do mesmo livro de Gênesis, o pai da fé, Abraão, estando nas terras de Abimeleque, teme por sua vida devido à beleza de Sara, e temendo que os homens possam matá-la e tomá-la como esposa, diz: Digas que é minha irmã. Apresenta como a sua irmã. Abimeleque a leva para sua casa para poder tê-la como mulher. Mas Deus visita aquele homem, mostrando seu erro, seu pecado. Abimeleque então vai a Abraão e diz: O que é que você fez? Ou por que fizestes isto? Quase me levas a cometer loucura. Tempos à frente, passado algum tempo, o neto de Abraão, Jacó, na casa de Labão, ao trabalhar para receber Raquel como esposa, Labão lhe entrega Lia. Ao descobrir Jacó no dia seguinte que era Lia, vai dizer
a Labão: o que foi que você fez? Ou por que fizestes isto? E séculos depois, o rei impaciente, um rei intempestivo, totalmente fora de controle, o rei Saul, oferece sacrifício, não tendo aguardado a chegada do profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 13. E quando Samuel chega, ele pergunta a Saul: o que foi que você fez? Que loucura é esta? Meus irmãos e amigos, a grande pergunta para nós é: o que foi que você, o que foi que eu fiz? O que nós fizemos? A palavra de Deus vai nos dizer, no livro do profeta Isaías, que todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. E assim não há como nos justificar. Não colou a justificativa de Adão, de Eva, de Caim, de Abraão, de Labão. Não colou a justificativa de Saul. Nenhuma justificativa humana, nenhum ato humano pode justificar o pecado. Portanto, quando vemos a pergunta de Pilatos a Jesus, esta é a grande pergunta, mas feita ao homem errado. Porém, Deus transforma situações. O que é que eu e você fizemos? Nós pecamos. Nós pecamos constantemente. Nós ferimos a Deus, ferimos ao próximo. E com isso temos feito que se levante contra nós males muitas vezes insuportáveis. O que é que você fez? Talvez você tenha cometido algo terrível e está escondendo. Mas a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, no capítulo de número 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que Jesus fez? Bem, naquele momento não havia uma resposta a Pilatos. Mas a Bíblia nos mostra a resposta de Deus a esta questão. O que é que Jesus fez? Isaías 53, versos 4 e 5. Ele é aquele que tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, todas as nossas dores e maldições, levando sobre a cruz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus fez a obra que ninguém poderia fazer. O que é que você fez? Sim, o Senhor Jesus cravou na cruz a cédula de dívida que era contra nós, que pesava contrário, cravou definitivamente, nos libertando da condenação do pecado. Paulo escreve isto em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 a 15. Mas também no Evangelho de João, no capítulo de número 8, o verso 36, o Senhor Jesus nos faz uma das mais brilhantes declarações. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que você fez, Jesus? Jesus nos libertou da condenação do inferno. Jesus nos libertou do poder de Satanás. Jesus nos libertou do domínio e escravidão do pecado. Sim, Jesus fez por nós o que ninguém poderia fazer. Nenhum rei, nenhum império. Ele veio para libertar os cativos e ele nos libertou. O que é que você fez? Também na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 13, diz: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Jesus fez? Ele trouxe perdão para mim, para você. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, assistindo este vídeo, talvez você tenha olhado para os seus erros, a semelhança de Adão, a semelhança de todo homem, e como alguns exemplos eu te mostrei aqui, e tentado se justificar.
Não é justificando que alcançamos perdão, mas confessando os nossos pecados. É por isso que a carta de João, primeira carta de João, no capítulo de número 1, vai nos dizer assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Meu amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, confessar, abrir a boca e confessar ao Senhor. Não justifique seus atos pecaminosos. Não justifique, confesse. O que fez Jesus, essa é a resposta que eu posso dar aos Pilatos do nosso dia. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos redimir de toda a maldição do pecado. E ele levou no madeiro, naquela cruz, toda a nossa impureza, toda a sujeira, para que todo aquele que confessa o seu nome seja lavado em seu sangue e apresentado ao Pai com vestes de justiça. Que esta palavra venha de encontro a você. Que você olhe para o Senhor. Confesse seu pecado. Abandone seu pecado e siga no caminho para a salvação. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, te dando a paz. E a minha oração é essa: ó Espírito Santo de Deus, tu que fostes enviado para que convencesse o mundo do pecado, da justiça e do juízo, visita os nossos corações, sonda-nos, mostra aquilo que temos praticado que tem ferido a santidade do Senhor, para que possamos confessar e alcançar perdão, e assim sermos lavados, purificados, para o dia da redenção. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te guarde. Em nome de Jesus.